Orações que atraem o avivamento. Oração que atrai o avivamento. Este é o tema que nós vamos abordar aqui. Como atrair o avivamento. Meus queridos, eu sou o Profeta Zaf. Já me segue, faça a sua subscrição. Ative o sino de notificações para você não perder nenhuma palavra que sai deste canal. Vamos lá ao tema. O avivamento. Primeiro precisamos desmistificar, na verdade, o que é avivamento. Muita gente acha que avivamento é mudança, transformação. Não, meus queridos, isso na verdade são os frutos do avivamento. O que é avivamento na sua essência? O avivamento é trazer vida de Deus em um lugar. Isto é avivamento, quando as pessoas elas são impactadas com o reino de Deus. Isto é um impacto. O avivamento não é algo do mundo natural. O avivamento é trazer o reino de Deus na terra. Isto é avivamento. A partir do reino de Deus, aonde o reino de Deus passar, aquele lugar há vida. Isto é avivamento. É o impacto espiritual. E como consequência, os frutos são o arrependimento, a vida, entre outros fatores, a transformação. Vejamos, Ezequiel estava no vale dos ossos. E quando profetizou a vida, profetizou os ventos, houve vida naquele lugar. Isto é avivamento. Aquele que estava morto passa a ter vida. Então, como você já sabe o que é o avivamento, você já não vai se deixar ser enganado. Por exemplo, você já sabe que aonde tem milhares de pessoas, onde há milhares de pessoas, se não há arrependimento, isso não quer dizer que não há avivamento. Porque um dos frutos do arrependimento é a transformação, é a mudança de comportamento. Quem tinha vícios para ter vícios, quem tinha prazeres nas obras da carne para ter prazeres nas obras da carne, são as evidências de que houve um avivamento naquele lugar. Então, o avivamento nem sempre é multidões de pessoas, não? Porque aí tem 1000 pessoas, aí está a ocorrer um avivamento, calma. Não é bem assim. Nós acabamos sempre por ter uma percepção errada sobre o avivamento. O avivamento, quem carrega, na verdade, é uma pessoa. O avivamento, as pessoas carregam o avivamento. Aquilo é uma atmosfera. Uma vez que você tem contato com aquela atmosfera, você começa a carregar essa atmosfera. Você recebe vida. Então, isso pode acontecer num lugar de 6 pessoas, 7 pessoas. Há lugares, o avivamento pode estar numa esquina com 7 pessoas. Eles estão a viver o avivamento. Está a perceber? O avivamento nem sempre vem de forma coletiva, todos de uma só vez. Só é considerado avivamento onde tem 1000 pessoas. Não. O avivamento é contagiante. Quando 7 pessoas elas estão avivadas, elas contagiam a outras pessoas, acabam por contagiar, aquilo vai crescendo, vai incendiando. Aquilo é que nem um incêndio. Então, este é o avivamento. Então, quais são as orações que nós temos que fazer hoje para nós receber o avivamento? Porque o avivamento vem. Primeiro, é a oração da mortificação da carne. O fogo de Deus. O avivamento é fogo. Então você precisa carregar o fogo. Então, tua primeira oração é uma oração de suicídio. Você precisa morrer de facto e viver para Cristo. O avivamento não vem aonde ainda há ego. Deus nunca vai competir com teu ego. Então, para que você viva espiritualmente, para que você ganhe espiritualmente, você precisa abrir mão de quem você é. Você precisa negar a si mesmo e carregar a cruz de Cristo. Sabes, por muitos anos eu fazia essa oração: Deus, dá-me mais de ti. 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 Até que eu percebi um dia, através do Espírito Santo, que nós não temos como ter mais de Deus. Não temos como ter mais de Deus. Deus, quando vem até nós, Ele não vem em partes. Ele vem de forma completa. O que na verdade acontece é o quê? É que enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, enquanto nós estivermos vivos, não haverá espaço
para o Espírito Santo, não haverá espaço para o fogo de Deus. O primeiro passo, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, nós precisamos abrir mão do nosso ego, precisamos abrir mão dos nossos orgulhos, precisamos abrir mão de quem nós somos e aceitar viver completamente dependente de Deus. Isto é de forma literal, aprender a confiar em Deus. Você pode fazer uma pesquisa de todas as pessoas que foram o precursor do avivamento na Terra. Eles não tinham vida própria. A vida delas era 100% consagradas a Deus. O que é consagrar a tua vida a Deus? É você, a partir de hoje, já não poder decidir. Assim, decisões cruciais da tua vida já não estão sobre a tua mão, estão sobre a mão de Deus. Eu vou dar um exemplo prático. Eu nunca quis viver em Portugal. Nunca foi o meu sonho viver em Portugal. Eu tinha outro país para poder viver. Mas o Espírito Santo foi categórico e me disse: tu tens que ir para Portugal. Então eu tinha mais ou menos duas opções, né? Eu poderia decidir viver a minha vida onde eu tinha segurança num outro país. Eu tinha segurança, eu já tinha pessoas que havia feito networking, já tinha combinado, já tinha o caminho feito, ou eu fosse para um caminho desconhecido, que eu nem sequer tinha apoio, e simplesmente confiar em Deus, para poder viver aquilo que Deus me chamou para viver. E eu acabei por decidir confiar em Deus, me submeter 100% a Deus. Isto é negar a si mesmo, negar os seus sonhos, negar os seus projetos. Muita gente tem projeto, mas ele quer viver o seu projeto e viver o projeto de Deus ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Ou você vai ver o projeto de Deus, ou você vai viver o teu projeto. E o projeto de Deus está justamente em dar vida em ti, para você dar vida aos outros. Este é o primeiro passo, esta é a primeira oração. Senhor, mate-me. Mate absolutamente tudo que impede de tu realizares o teu projeto na minha vida. Esta foi a oração que eu fiz. Eu não lembro, eu não esqueço até hoje a oração, uma das orações que muito manifestou na minha vida. Foi quando eu orei: Senhor, tira de mim tudo que me afasta de ti. Tira de mim tudo que impede de realizar o teu projeto na minha vida. Esta é a primeira oração. A segunda oração que eu fiz foi a oração de quebrantamento. Isso mesmo. Eu pedi que Deus me quebrasse. Me quebrasse. A Bíblia está a dizer que Deus não resiste um coração contrito, um coração quebrantado. E essa foi uma oração muito forte, e eu vou lhe contar a experiência magnífica que eu vivi com essa oração. Eu aprendi a estar quebrantado na presença de Deus. Uma das coisas mais importantes, grave isso, para um cristão, é aprender a estar quebrantado na presença de Deus. Porque o quebrantamento, na verdade, é uma chave que abre o reino de Deus. Quanto mais você se quebra na presença de Deus, mais rápido você tem acesso ao reino de Deus. O quebrantamento é uma chave. O quebrantamento não é algo emocional. É um princípio, é uma chave que abre os céus. Quem se quebra, chama, atrai a presença de Deus. Então, se você quer avivamento, você precisa aprender a viver quebrantado. Tem uma frase de John Wesley que ele diz que um dos sinais do avivamento são os choros. Disse: aonde há choro, aí há avivamento. Por que é que ele disse isso? Porque um dos grandes fatores para o avivamento é o quebrantamento. E as pessoas acabam sempre por confundir quebrantamento e emoção. Por isso é que você vai ver que a maior parte dos avivalistas, a maior parte das pessoas que trouxeram o avivamento na Terra, houve uma certas pessoas, né? Isso por mais, acho que pelo lado mais dos teólogos, que diziam que isto é emoção. Que isto é emoção, que isso não é avivamento, é emoção. Por quê? Porque eles não perceberam ainda a diferença entre algo que vem da alma e o quebrantamento. Quebrantamento é quando o fogo quebra realmente você. A Bíblia está a dizer que Jeremias sentia
fogo nos ossos. Isto é quebrantamento. Quebrantamento é queimar você por dentro. Você não consegue ver a diferença se é da alma ou do espírito num fato de chorar, mas o quebrantamento tem os seus frutos. Da alma vai ser simplesmente só um choro, mas se for realmente do espírito, o tempo dará os seus frutos. Então esta é a segunda oração que você precisa aprender a fazer. Senhor, quebre-me, quebra minha alma, queima-me com teu fogo. Esta é uma oração que eu faço todos os santos dias. Senhor, me queime, porque este fogo vai queimar as paixões da carne, vai quebrar as obras da carne, vai quebrar os teus desejos incontroláveis, vai matar todos aqueles teus pecados escondidos. E o fogo que quebra o teu corpo, que quebra você. Então eu pedi a Deus algo: nunca retires de mim o teu quebrantamento. Podes tirar de mim tudo, mas nunca retires de mim o teu quebrantamento. Porque é o quebrantamento de Deus que nos coloca na presença de Deus. É o quebrantamento que nos coloca na presença de Deus. É o quebrantamento que nos coloca na atmosfera do arrependimento. O quebrantamento atrai a atmosfera do arrependimento. E a partir do momento que um cristão perde o quebrantamento, esse cristão se torna frio, se torna insensível, não consegue pegar as impressões do Espírito, não consegue pegar as vibrações do Espírito. Por quê? Porque ele perdeu o quebrantamento. Quebrantamento é como se alguém perdesse a virginidade, sabes? Quando a pessoa perde a virginidade, se ele perder de forma ilícita, né? No caso de sexo fora do casamento, a pessoa, ela das próximas vezes se torna indiferente, né? Ela já não tem aquele receio que ela tinha, que ele tinha quando era virgem, percebe? E do mesmo jeito quando você perde o quebrantamento. Quando você perde o quebrantamento, aí você vai ter uma sequência de pecados que você vai cometer sem a consciência te chamar, sem o Espírito Santo poder te alertar, percebes? Porquê? Porque você já passou aquela linha, já cruzou aquela linha. Então, tu vais pecando sem que algo te chame à consciência. Então, isto é na verdade, o quebrantamento. Quando você tem uma vida de quebrantamento, qualquer erro que você comete, o Espírito Santo alerta: não faças isso, não mexas aqui, não vai por ali. Isto é o quebrantamento, isso é temor. Tu tens temor, tu tens temor. Quando tu tens temor, tu consegues viver uma vida de obediência a Deus, porque tu és uma pessoa quebrantada. Bom, então, estas são as orações que você precisa fazer se você quer viver o avivamento na tua casa, na tua família, na tua comunidade, na tua igreja. Se este conteúdo trouxe algum impacto para você, não deixe de subscrever nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui o seu comentário se você já viveu essa experiência, se você continua a viver essa experiência. Deus te abençoe, tamo junto.